Jornal Jovem Pan. No Congresso Nacional para reduzir os combustíveis. Nós vamos conversar agora com o secretário da Fazenda de Alagoas, Jorge Santoro, atual vice-presidente do CONCEFAZ, que é o Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, Finanças, Receitas ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal. Secretário, boa noite, bem-vindo. Obrigado, boa noite, é uma satisfação estar aqui com vocês novamente para discutir esse tema tão importante e tão palpitante hoje no Brasil. Falamos há pouco tempo sobre isso, né, secretário? E parece que estamos na mesma situação de 2 meses atrás. Mas antes de repercutir com o senhor essas propostas que já estão tramitando no Congresso e propostas que ainda precisam reunir assinaturas e apoio para começarem a tramitar, nós exibimos agora há pouco, antes de o senhor entrar, um trecho de uma entrevista do ex-presidente Lula defendendo uma mudança na política de preços da Petrobras, desvinculando os preços dos combustíveis, isso caso ele seja eleito, desvinculando os preços dos combustíveis aqui do Brasil do mercado internacional do petróleo, abrasileirando os preços, cortando essa dolarização dos preços. Algo nesse sentido já foi discutido, comentado a nível de comitê? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que há diversas formas de ser feito. Aliás, vários países do mundo criam fundos de estabilização, ou com óleo, ou seja, faz um estoque regulador de óleo, e quando os preços sobem, eles jogam no mercado esse óleo comprado, produzido com custo mais baixo, ou você cria um fundo financeiro advindo dessas receitas do petróleo, de participações especiais. Aqui no Brasil a gente cobra participações especiais e royalties do petróleo, cria-se um fundo e nesses momentos você compensa o preço. Você não prejudica a empresa, né, que está operando, que está produzindo, e também, ao mesmo tempo, você suaviza essa curva de preços, de crescida de preços, porque o petróleo é um commodity, ele varia e flutua muito o preço no mercado internacional. Secretário, o Conselho se posicionou contrário, né, às propostas que estão em tramitação hoje no Congresso Nacional. Imagino que as duas ideias principais que circulam, né, que são a unificação da alíquota de ICMS e o fundo, a reserva financeira, aquele colchão financeiro para os preços dos combustíveis. Queria saber do senhor por quê? Quais são os problemas? Por que seriam ruins essas ideias? A gente tem o PLP 1472, né, que cria um fundo. Esse PLP a gente vê com bons olhos, eu acho que precisa melhorar, aperfeiçoar essa redação, construir uma solução consensuada entre todos os estados, todos os entes, a União e os municípios, em que essa conta não seja paga pelos entes subnacionais. Aliás, essa conta tem que ser paga por todos nós, de uma maneira que a gente consiga criar um mecanismo efetivo que não prejudique a economia, que não seja artificial e que, ao mesmo tempo, a gente consiga estabilizar os preços, ou se não conseguir estabilizar, pelo menos diminuir a flutuação deles. O outro PLP, que é o PLP 11, que prevê uma alíquota única, um regime monofásico, na verdade, ele cria uma Câmara de compensação que, a nosso ver, é uma Câmara inconstitucional, é uma Câmara que não tem previsão na Constituição e fica muito esquisito. Como é que eu vou unificar? Imagina um Estado que hoje tem uma realidade que cobra 12 de alíquota de diesel, porque ele tem uma realidade local lá que permite ele fazer isso. Mas tem outro que cobra 19 de alíquota. Quando você unifica isso e cria uma compensação entre quem ganha e quem perde, você fica numa situação em que não tem nenhum mecanismo no PLP que defina e discuta como isso vai ser feito. Até porque a tal da Câmara de Compensação que ele cria não pode ser criada por lei complementar, é o nosso entendimento, né? E provavelmente esse PLP causará uma grande perda financeira para os estados e municípios e que a gente, num ano de inflação, num ano tão ruim na economia, a gente não tem condições de arcar com esse custo. Quem pergunta agora, secretário, é o Ricardo Salles. Secretário, boa noite. A respeito dessa ideia da criação do fundo de compensação, ainda que tenha uma luz aí no fim do túnel para resolver o problema, o fato é que o dinheiro que for
alocado nesse fundo, ele vai deixar de fluir para algum lugar. Então, se nós estamos retirando uma parte dos royalties, ele deixa de vir para a União. Se nós estamos deixando de receber outorga, ele também vem para os cofres, deixa de vir para os cofres do poder público, que é o detentor do direito. De alguma forma, alguém está abrindo mão desse recurso esse que uma vez no caixa estaria indo, deveria ir, né, pelo menos, para a saúde, para a educação, para a segurança pública, enfim, esse recurso que deixa de ir para o poder público é um sacrifício de toda a sociedade, ainda que em menor monta, do ponto de vista proporcional, em favor de quem consome esses combustíveis. Não é uma certa contradição com essa ideia de não socializar o custo do problema da variação de mercado? Não tenho dúvida que está absolutamente certo. Eu acho que essa discussão de preços de combustíveis, ou seja, ninguém no mundo está procurando dar benefício fiscal para o combustível que polui, né? Acho que o mundo inteiro está caminhando numa outra linha, dar benefício, incentivo para energias limpas, alternativas e outros tipos de solução. A questão que eu coloquei em relação ao fundo, que dadas as propostas que estão colocadas no Congresso, além dessas duas, a gente tem uma PEC do deputado Cristino, que é até um deputado que eu gosto muito, mas ela faz uma renúncia fiscal gigantesca. Também tem a PEC 1 de 22, do deputado Carlos Fávaro, que amplia ainda mais essa renúncia fiscal, criando diversos auxílios. Então, a gente fica numa situação em que o país está com uma trajetória fiscal muito ruim e discute-se um problema buscando soluções bastante ruins e que, ao meu ver, ainda vai agravar mais o problema que de uma hora ou de outra vai acabar afetando o nosso câmbio e que, no fundo, vai acabar afetando o preço de combustíveis novamente devido à importação. Se a tua trajetória fiscal piora, não há dúvida nenhuma que essas incertezas vão influenciar no preço do câmbio e isso vai afetar o preço do combustível na ponta, no final. Secretário, a pergunta agora é da Cristina Grêmio, que está chegando agora aqui à bancada. Boa noite, Cris. Sua pergunta. Boa noite a todos. Secretário, eu queria saber uma curiosidade mesmo. Eu não sei com que frequência que os secretários estaduais de Fazenda se reúnem, mas se nos últimos meses, diante de toda essa discussão a respeito dos impostos embutidos no litro da gasolina, no litro do diesel, enfim, nos combustíveis, né, de um modo geral, se houve alguma tentativa de se elaborar alguma proposta saindo dos governadores, dos secretários de Fazenda, para que todo mundo tivesse um consenso aí na hora de levar a proposta para o Congresso? Cristina, a gente discute bastante, com muita frequência. A gente tem um grupo de WhatsApp que a gente trata dos assuntos quase todos os dias. A questão dos combustíveis, a gente tomou 2 medidas. Um congelamento no final do ano, que a gente renovou agora no início do ano, né? Então, a gente já está aí, vamos ficar aí pelo menos 6 meses com o preço que é referência de cobrança de combustível congelado. E veja, mesmo assim, o preço do combustível na bomba continua subindo. Teve um pequeno momento que ele caiu, mas ele voltou a subir. Então, essa medida apenas suavizou o crescimento do preço, não resolveu. A gente discute muito que seria muito importante a gente avançar com a PEC 110, que é a reforma tributária. Essa, a nosso ver, é uma PEC estruturante, ela muda completamente a tributação do Brasil, ela alinha o Brasil ao que é melhor praticado no mundo, que é o IVA tradicional, com créditos financeiros, compensável, que não é cumulativo. Então, inclusive, a nossa proposta traz mexidas e medidas que podem ser melhor incorporadas no projeto que está no Congresso, em que a gente prevê o uso de mecanismos digitais para fazer essas compensações financeiras de uma maneira mais segura, mais rápida. Eu tenho certeza que um mecanismo como a reforma, é claro que essa reforma não vai ser feita de uma hora para outra, ela vai levar alguns anos para você implementar as mudanças que são muito grandes, mas a mudança estrutural permanente e o ganho vai ser percebido ao longo do tempo, mas é um ganho muito estruturante para o país. Conversamos agora com o secretário da Fazenda de Alagoas, Jorge Santoro, que é atual vice-presidente do Concefaz. Secretário, obrigada pela entrevista, uma ótima noite. Obrigado, uma boa noite. Mais uma rápida parada aqui no